Olá, está começando o programa É Isso Aí, eu sou o Luiz Rodrigo. Essa semana, na terça-feira e na quinta-feira, nós tivemos embates jurídicos dentro da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, em torno do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Como é que começou? A OAB, o Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, fez uma moção de apoio ao impeachment da presidente Dilma. Protocolou na Câmara Municipal. Em contrapartida, um vereador do Partido dos Trabalhadores fez uma nota de repúdio a esta moção da OAB. Na terça-feira, teve a aprovação deste repúdio. E na quinta-feira, nós tivemos a aprovação, apoiando a OAB, o Conselho Estadual da OAB, apoiando o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Muita discussão, debates acalorados, pessoal, enfim, participou ativamente, exercendo a sua cidadania. Vamos acompanhar um pouquinho dessa matéria que está eletrizante e a gente volta já já. Eu estou fundamentando e pedindo o apoio dos nobres vereadores, dizendo que golpe foi a presidência da República manipular o orçamento em 2014 com vistas a vencer as eleições. Isso foi golpe. Golpe foi a presidência da República falsificar o orçamento em 2014, manipular o orçamento com a conivência dos senhores deputados federais, que naquela oportunidade se assemelharam a bandidos, rasgaram a lei de responsabilidade fiscal, mentiram no orçamento. A presidente não fez o decreto de contingenciamento que a lei de responsabilidade fiscal manda. Não fez. Deveria ter feito, manipulou o orçamento com a conivência desses deputados. Ora, e o que a sociedade brasileira tem a ver com isso? É obrigada a suportar uma presidente que mente constantemente, que chantageou a população brasileira em ano eleitoral, chantageou a população brasileira. Senhor conselheiro, acabamos de passar pela aprovação da moção ao apoio do impeachment da presidente da República. A votação, pelo que a gente percebeu, foi maciça favoravelmente. Como é que o senhor, como conselheiro estadual da OAB, se sente agora, após, na terça-feira passada, nós termos visto que houve uma ofensa a toda a dignidade da advocacia? Como é que o senhor se sente agora em nome do Conselho Estadual? A OAB se sente com a alma lavada, porque o que foi falado a respeito da instituição na terça-feira foi algo absurdo, sem propósito, atingindo a integridade da OAB. Se um vereador deseja colocar a sua posição contra o que está sendo feito, que de forma técnica o faça. Agora, denegrir a imagem da OAB, que é a instituição de maior credibilidade nesse país, e quem decidiu isso foi a sociedade brasileira, né, formada pelos cidadãos que votam nesses vereadores. Então, o resultado foi esse. A moção foi aprovada com grande maioria de votos. Os vereadores compreenderam a importância e a legitimidade da OAB. E vem à terra o argumento que foi dito na semana passada de que um determinado vereador chegou a questionar de que a representação do Conselho Estadual não era a expressão da categoria da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado de São Paulo. Na verdade, eleitos foram os presidentes das subseções dos estados e o presidente da seccional. E nós do Conselho fomos convidados a integrar a chapa do presidente, nesse caso da seccional, que nos conduziu ao Conselho Estadual. Então estamos aqui representando a OAB, né? Tacitamente os advogados que votaram no presidente Marcos da Costa outorgaram uma procuração para que a OAB, em nome deles, tomasse decisões. Então, nesse caso, é um ato legítimo que o Conselho Estadual promoveu, ratificado agora pela Câmara Municipal, numa maioria estrondosa, contrariamente do que foi na semana passada, e mais uma vez a OAB defendendo os interesses da categoria e defendendo os interesses da população. Ou seja,
quase 150 milhões de habitantes do nosso país pedem o impeachment. E a OAB apoiando essa Sim, posição. a OAB apoiando tecnicamente. A OAB não quer sumariamente tirar presidente. Foi realizado um estudo técnico por meio de uma comissão especial e o estudo técnico entendeu que há indícios de crime de responsabilidade. E por isso, sim, foi encaminhado o pedido de impeachment. Ok, muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Doutora, sua opinião pessoal sobre esse ato de moção que a OAB impetrou aqui em Ribeirão Preto, na Câmara Municipal, apoiando o impeachment da presidente Dilma? Nós vivemos hoje na democracia representativa. Democracia representativa é justamente quando a pessoa ela elege alguém, elege alguma pessoa para falar em nome dela. Tá? Na Grécia Antiga, no berço da civilização humana, existia democracia direta, quando todo mundo se organizava, ia lá na praça e decidia o que queria. Hoje não é assim. Os nossos parlamentares são eleitos e votam em nome da população. A OAB é uma entidade legítima para representar o interesse dos advogados. A nossa diretoria é eleita para isso, para representar a vontade dos advogados. Então, democraticamente, né, eu apoio essa moção da Ordem dos Advogados do Brasil, respeito a opinião dos contrários também, do pessoal que não concorda com isso. Nós estamos vivendo num momento democrático contra a corrupção, independente se é do partido A, B ou C. Nós precisamos melhorar o nosso país para os nossos filhos, para os nossos netos, e o momento é de estarmos unidos para que haja esse ânimo, essa vontade de que nós tenhamos um país melhor mesmo e em combate à corrupção, e se for o caso, o impeachment mesmo para os responsáveis por afanar dinheiro público. Ok, muito obrigado. Canguçu, Beto, saber a sua opinião a respeito dessa votação de hoje, da moção de apoio ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Você, como representante do Partido dos Trabalhadores, como é que você se sente? Não, eu me sinto normal. Eu acho que a sociedade é isso, está bastante polarizada, as opiniões a favor e contra o impeachment. Se bem que não é essa a questão que está em votação aqui na Câmara, até porque não depende de vereadores a decisão do impeachment da presidenta. O que está em discussão aqui é se a OAB agiu corretamente ou não em ter, de forma oportunista, ter trazido essa discussão aqui para a Câmara Municipal. No meu entendimento, eu acho que foi lamentável. A OAB, de novo, ela comete um erro histórico, assim como apoiou o golpe militar de 64, com esse pedido, inclusive atrasado, pretende de novo dar apoio institucional a um golpe político midiático que está sendo dado contra o mandato de uma presidenta democraticamente eleita, né? E os argumentos que sustentam esse pedido do OAB não são argumentos jurídicos, são argumentos políticos. E a Ordem dos Advogados do Brasil deveriam ter embasado a sua petição em argumentos jurídicos. Então é o que eu falei. Quando eu recebi a minha carteira de Ordem dos Advogados, eu fiz um juramento de defender a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Então eu não posso entender como normal um pedido de impeachment baseado, por exemplo, em pedaladas fiscais, que não é crime de responsabilidade, né? Então a minha consciência jurídica me impede de apoiar esse tipo de atitude. Então a votação de hoje, ela representa isso. A Câmara é uma Câmara que tem representantes de diversos partidos, diversos segmentos da sociedade, assim como tínhamos hoje advogados a favor, a moção e contra a moção. Então eu vejo a votação com tranquilidade. As pessoas democratas sabem ganhar e perder votações. Eu ganhei uma votação na sessão passada, nessa sessão o vereador Marcos Papa obteve a vitória do seu requerimento. Eu acho isso normal dentro da democracia. O que não é normal é o desrespeito ao voto de 54 milhões de brasileiros, que está sendo desrespeitado com esse pedido de impeachment. Questões políticas e insatisfações com governantes resolve-se no processo eleitoral. O impeachment está previsto na Constituição? Tá. Qualquer advogado bem intencionado vai dizer, impeachment está previsto na Constituição? Está previsto na Constituição. Precisa do quê? Crime de responsabilidade. Este pedido de impeachment protocolado na Câmara tem crime de responsabilidade? Não tem crime de responsabilidade. O pedido da OAB tem crime de responsabilidade? Não tem crime de responsabilidade. Portanto, impeachment sem crime de responsabilidade, na nossa visão, é golpe.
e lutaremos contra o golpe neste país, mais uma vez. Considerando, o senhor falou, pelas pesquisas de Ibope, pelas pesquisas da Datafolha, são cerca de quase 74% da população brasileira apoia o impeachment. Seria em torno de 206 milhões de habitantes do nosso país, ou seja, aproximadamente 150 milhões de pessoas pedem o impeachment, uma maioria esmagadora. Essa maioria esmagadora que pede o impeachment, são esses 154 milhões de habitantes que são golpistas? Não, pesquisa é uma coisa, eleição é outra coisa. Se é para falar em números, vamos respeitar os 54 milhões de votos que foram colocados na urna. Pesquisa é pesquisa de opinião, você entrevista 2.000 pessoas para tentar pegar uma tendência da sociedade. Então, nós temos que considerar que uma coisa é pesquisa e eleição é outra coisa. Então, são valores distintos. Mas a queda da aprovação pelas pessoas que votaram no PT, a queda da aprovação da Dilma, das pessoas que elegeram ela, que votaram efetivamente nela, a queda na aprovação, ela não é um resultado do que está se vendo hoje? Não, existe uma queda da aprovação, mas pode haver daqui 6 meses um aumento da aprovação dela. A opinião pública ela é muito flexível, ela tem altos e baixos. A Dilma já teve 60% de aprovação, o Lula já teve 80%, hoje tem menos. É uma situação momentânea e pesquisa é muito influenciada, inclusive pelos meios de comunicação. Você tem hoje no país, os grandes meios de comunicação passam amanhã, à tarde e à noite falando contra o PT, falando contra a Dilma, falando contra o Lula, cometendo arbitrariedades e falando em verdade sobre a figura dessas pessoas, destilando e estimulando o ódio e o preconceito contra o partido. É óbvio que nesse dado momento a população vai ser contra. Eu lembraria para você que o golpe militar também teve o apoio da população. Lembraria para você que o nazismo na Alemanha também teve o golpe. E eles abandonaram a bandeira do país com a bandeira de um partido. Também teve o apoio da população, o nazismo. Tá certo? Nos Estados Unidos... Mais uma prova do erro, né? Mais uma prova do erro. Nos Estados Unidos, a população branca aprovou, através de uma entidade chamada Ku Klux Klan, o extermínio dos negros. Na África do Sul, a maioria apoiou o extermínio dos negros. Agora, nós passamos diuturnamente sendo influenciados e manipulados pelo quem detém o poder de comunicação. Então, por isso que pesquisa tem que ser vista com certo grau de reserva. Ela reflete o momento, é como se você estivesse olhando para o céu e vê uma nuvem passando. Daqui 5 minutos essa nuvem passou e tem um outro cenário. A pesquisa é importante, baliza os posicionamentos políticos. Agora, o que vale no Estado Democrático de Direito não está na Constituição que, mediante uma pesquisa pública, você pode caçar um mandato da presidenta eleita. Não está. Talvez poderíamos lutar... Não está na Constituição? Não está. O Estado Democrático de Direito? Não está na Constituição que uma pesquisa de opinião pública pode derrotar uma presidente. Está na Constituição? Eu estou perguntando para o senhor. Não está. Você conhece o artigo? Eu sei dizer sobre a representação popular, onde o crime praticado de responsabilidade pelo presidente da República gera o impeachment. Agora, se não houve impeachment, por que esse posicionamento do PT em não aguardar um julgamento? Se o julgamento é imparcial, por que esse temor, esse receio em julgar o que é fundamentado pela OAB acerca do impeachment? Não é receio. A questão é o seguinte, não poderia estar tramitando o pedido do impeachment sem fundamento legal. O julgamento vai ser feito. Agora, o processo tem que ser jurídico, não pode ser político. Mas foram 27, a OAB representou, são 27 conselhos estaduais no nosso país. Dos 27, 26 aprovaram a moção de apoio ao impeachment e fizeram a representação. Isso não representa a OAB, não representa fundamento jurídico, então toda a OAB está errada? Está errada como esteve em 64. Em 64 ela apoiou o golpe militar e depois penou pelo apoio ao golpe. Foi um erro histórico. Está cometendo um outro erro. E a mídia está colaborando com isso? Muito. A mídia no país é golpista, sempre foi. O ideal seria, na visão do PT, o ideal seria acabar com a mídia, controlá-la para evitar dela expor o que ela entender contrário ao PT. Não, a visão do PT é que qualquer poder tem que ter regulamentação. E tem que haver democracia dos meios de comunicação. O que é regulamentação para a mídia que o senhor acha correto? Por exemplo, não pode haver monopólio. A Constituição fala que não pode haver deputados, senadores, donos de meio de comunicação. Está na Constituição.
A Constituição fala que não pode haver cruzamento, dono de rádio ser dono de televisão e ter dono de jornal. A Constituição proíbe isso. E no Brasil acontece isso. Então há um monopólio. 6 famílias controlam aquilo que o telespectador, o brasileiro, vê nas suas telas diariamente. Obviamente que não é a TV+, que é uma televisão de caráter municipal, regional. Inclusive, isso que é a democratização do acesso das comunicações. É a possibilidade de nós termos TVs regionais, com programações regionais, que respeitam as culturas regionais. Nós não podemos ter uma televisão que possa vender ao país, que nós somos um país único, que não tem diversidade. Dá para falar que a TV+, então, a TV+ Ribeirão não é golpista? Eu não tenho nenhuma reclamação contra a TV+. Tenho assistido algumas vezes, tenho assistido alguns programas, já participei de alguns programas. Eu falo os grandes meios de comunicação. Gostaria que um dia a TV+ fosse enquadrado nessa categoria de grandes meios de comunicação. Ainda não é. Os grandes meios de comunicação são as grandes televisões abertas no país. Ok, muito obrigado pela sua participação no programa. Eu que agradeço. Espero que um dia eu esteja falando aqui de grandes meios de comunicação e a TV+ esteja incluída neles. Com certeza, já está crescendo bem, já é. Aqui na região ela já é bem grande. Eu espero que cresça cada vez mais. Muito obrigado. Olá, Luiz Rodrigo. Olá, meus amigos, minhas amigas que nos assistem no programa É Isso Aí. Hoje vamos falar de um assunto que está no dia a dia de muita gente, mas que poucos sabem o seu sentido mais amplo. O exercício da cidadania. O exercício da cidadania não é só um direito constitucional, mas também é o poder de garantir a você, cidadão, fiscalizar todos os atos dos governantes que lhe representam, em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Cabe o exercício de cobrar do seu representante a ausência dele, ou até mesmo o desvio de finalidade de uma sessão para tratar de assuntos de interesse que nem sempre estão ligados à sua competência ou ao cargo que lhe é investido, ao invés de cuidar da educação, saúde, segurança, infraestrutura, ou seja, assuntos do seu interesse, cidadão. Lembre-se que desde o seu voto você já estará exercendo a sua cidadania e que o eleito, mesmo que não tenha sido com o seu voto, lhe deve sim prestação de conta de todos os atos por ele praticado. Exercer e fiscalizar também é exercer a sua cidadania. Abraço a todos. Eu vou ficando por aqui. É com você, Luiz Rodrigo. Ô Papa, acabamos de passar pela votação de apoio ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, a moção promovida pela OAB. Você foi quem apresentou para esse plenário julgar e votar. Como é que é, na sua visão, o que é o sentimento dessa maioria que hoje é esmagadora aprovando a OAB? Em primeiro lugar, parabenizar a OAB pela proposição do pedido de impeachment, que o que eu fiz na Câmara hoje foi votar uma moção de apoio a esse pedido. A sociedade brasileira está cansada, as revelações da Operação Lava Jato são contundentes, a presidente manipulou o orçamento em 2014 com vistas evidentes a ganhar a eleição, desequilibrou a eleição em 2014, atentou contra o orçamento sim, falsificou o orçamento, desobedeceu a lei de responsabilidade fiscal. Mais do que nunca, a presidência da República trabalha contra a população e agora com evidências de manipulação do orçamento. Ora, se o presidente da República não tiver que responder pela lei de responsabilidade fiscal, respeitar, quem é que tem que respeitar? Governadores e prefeitos já foram condenados por crimes menores do que ela cometeu. A Câmara hoje está de parabéns em aprovar e queremos muito que o pedido da OAB logre êxito e que a presidente seja afastada o mais rápido possível. Eu, como advogado, agradeço muito o seu posicionamento em dar apoio à OAB e encaminhar esse pedido de moção, que é a representação do Conselho Estadual de São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, que, lembrando, 27 conselhos federais, dos 27 conselhos, 26 votaram aprovando o impeachment da presidente Dilma Rousseff.
É isso. Queremos que, independente do cargo, se é presidente, se é governador, que sejam investigados, punidos, afastados e que o dinheiro volte para os cofres públicos. É isso que nós desejamos. Tá ótimo, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de falar com o Ribeirão Preto pelo programa, é isso aí. Maurílio, impeachment é golpe? Não, impeachment hoje está na Constituição Federal. Nós temos uma lei específica que trata também na questão de impeachment e em cima de crime de responsabilidade fiscal. E eu não vejo como golpe. E essa questão hoje, até me perguntam, Maurílio, o teu partido é a favor, é contra o Partido Progressista? Hoje o Partido Progressista tem 49 deputados. Dos 49, 30 já assinaram uma manifestação pedindo que o partido deixe o governo já favoráveis ao impeachment. E dos 6 senadores que o partido possui, também 4 já assinaram esse mesmo manifesto. Hoje, lógico, o partido ele não é unidade, ele o próprio nome já diz partido, mas o nosso posicionamento, sempre desde o início, o Brasil Limpo, o movimento hoje da Ordem dos Advogados, sempre teve o meu apoio e é o papel do político. O político tem que ouvir as vozes da população, de quem o colocou para representá-lo. Então a gente tem trabalhado nesse sentido e eu não vejo como golpe. O voto é um cheque em branco? Não, se tiver a fiscalização e acompanhamento. Agora, é de suma importância que o eleitor cobre o seu representante. Eu tenho minhas redes sociais, e-mails, telefones, Facebook, WhatsApp. O pessoal conversa muito. Maurílio, por que você teve essa atitude? Por que você votou isso assim? Ou por que você está pensando isso dessa maneira? E eu explico, a pessoa, não, eu entendi, concordo. Eu não entendi, não concordo. Por que você não pensa desse jeito? Então é importante não só dar o voto, mas acompanhar. Porque se der só o voto e não acompanhar, aí sim está dando um cheque em branco. E aí o povo, quando reivindica de volta esse voto, é impeachment? Com certeza, aí o povo vai fiscalizar e vai exigir que as leis sejam cumpridas. Porque o povo não é mais bobo. Hoje o povo não é mais massa de manobra. Hoje, com a informação, com a internet, com a melhoria ainda muito aquém do que é necessário na educação, faz com que o povo conheça seus direitos, pelo menos o básico deles, e exige depois, nesse caso hoje político, através do impeachment, o direito de mudar o seu representante. Baseado em crimes praticados por essa minoria? Em crimes de responsabilidade fiscal. Hoje o argumento está todo fundado em crime de responsabilidade fiscal, nas pedaladas fiscais. Então, não tem aonde haver golpe. E sim, cobrando que as leis sejam válidas, leis que foram elaboradas lá atrás e que hoje elas sejam cumpridas, porque nós temos uma Constituição e temos que respeitá-la. Okay. Muito obrigado pela sua participação no programa. É isso aí. Eu que agradeço e estamos sempre às ordens. Abraço. Hoje nós tivemos a votação da moção de apoio ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, promovida pela OAB estadual, OAB do estado de São Paulo. O senhor, doutor, é um assessor jurídico da Câmara Municipal de Ribeirão Preto que recebeu essa moção. Como é que o senhor se sente hoje? A OAB lhe representa? A OAB não se furta a seu papel institucional de lutar pela defesa do Estado Democrático de Direito e de atuar quando as instituições, de uma certa forma, não mandam bem. A OAB, Conselho Federal, junto com o Conselho Estadual de São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, entendeu que tem elementos para pedir um processo de investigação por crime de responsabilidade contra a presidente. Então, me parece que a OAB não se omite, ela quer investigar, quer pôr as panos e quer combater a corrupção. Então, a OAB, nesse sentido, me representa. Aqui nós percebemos, né? Vários advogados participaram, acompanhando a votação, alguns a favor, outros contra. O senhor apoiou, né? Apoia essa moção da OAB. Como é que o senhor se sente? Porque a OAB é multidisciplinar, é multifacetada. Como é que o senhor se sente? Teve até algumas agressões verbais aí. Como é que o senhor se sente desta oposição da OAB? Como é que o senhor vê os fundamentos dessa categoria?
A OAB ela tem que agir tecnicamente, com base na lei, com base nas normas vigentes. É natural que em momentos de degradação política haja uma polarização e as pessoas até percam a estribeira e não argumentem com base na tecnicalidade. Eu defendo a OAB que estuda, que faz pareceres, que atua de maneira correta na defesa do Estado Democrático de Direito. Penso que a OAB São Paulo ela age com propriedade, age com exatidão, com estudos, e assim como o Conselho Federal. Então, nesse sentido, eu lamento, a respeito à posição daqueles que entendem que a OAB nesse sentido não anda bem. Entretanto, temos que vergar que há um processo democrático em que eles acabam nos representando e, na minha compreensão, representam bem, com legitimidade. Ok, muito obrigado pela sua participação no programa É Isso Aí. Muito obrigado e até a próxima. Doutor Roberto, o senhor estava no lado oposto desta moção de apoio da OAB. Como é que o senhor se sente? Olha, eu entendo que a OAB patrocina um golpe, porque a OAB ela está repetindo a mesma postura que ela teve há 52 anos, em 31 de março de 1964, quando apoiou o golpe militar, apoiou a ditadura militar. Então a verdade é dura, a OAB apoiou a ditadura, mas hoje ela volta, depois disso ela passou a ser uma entidade de luta, de defesa da democracia, dos direitos. E hoje ela volta, ela retrocede na sua história, retrocede para o ano de 1964, quando ela apoiou a ditadura. Até os golpistas, né?